Graça e paz, povo de Deus. Estamos entrando aqui para deixar um vídeo. Primeiro vídeo, se eu não me engano, o primeiro vídeo do canal. Que Deus abençoe a todos. Acho que eu não gravei nenhum vídeo assim falando ainda não, que eu me lembro assim. Falando com os inscritos aqui. Eu só gravei falando sobre algum tema, né? Acho que foi. Mas diretamente esse é o primeiro vídeo. Então, eu quero primeiramente de tudo agradecer a Deus e segundo agradecer a cada um que me segue, né? Cada um que segue o canal. Adorador Adriano Rodrigues, não é isso? Cada um que segue, cada um que sempre está lá deixando seu comentário, sempre está deixando a sua curtida, não é isso? Isso é muito importante. Eu me intitulo como adorador, não é isso? Eu não me intitulo como cantor porque eu vou explicar para vocês, não sou cantor, né? Apesar que alguns irmãos gostam de dizer assim, cantor Adriano, né? Mas não sou cantor, sou adorador, né? Porque cantor é aquele que tem CD gravado, não é isso? Aquele que é acostumado a fazer show, que tem CD gravado, que é acostumado a se apresentar, não é isso? Nós somos adorador, né? O adorador, ele é diferente do cantor. Apesar que, graças a Deus, o pessoal nos elogia muito, né? Isso, mas tudo para a honra e glória do nome do Senhor, nunca para nós se gloriar, né? Então eu não gosto assim muito de ser chamado assim de cantor, né? Não gosto de ser chamado de cantor, eu só gosto de ser chamado das coisas. É como por exemplo assim, você chega numa igreja e as pessoas, né? Porque assim, hoje no meu evangelho que tem igrejas e elas querem logo dar posição quando a pessoa chega nela. Olha para a pessoa, se você prega bem, é o pregador. Se você louva bem, é o cantor. É isso. Se você leva jeito para fazer algo na obra de Deus, aí dá logo uma posição. É isso. Mesmo se a pessoa tem. Então, é bom dar posição, mas quando a gente tem a posição, né? Isso, quando a gente chega lá, né? Quando Deus permite a gente chegar, quando a gente recebe, né, a direção, né? Quando a gente principalmente é ungido, né? Não tenho contra quem me chama de cantor não, tá certo? Mas eu busco assim a humildade, eu gosto de ser humilde, eu não gosto de me exaltar antes de eu ser. Tá certo? Mas também não digo para as pessoas, pare de falar, porque eu não vou ser, né? Eu não vou ser chato com as pessoas, né? Isso? De maneira alguma. Se elas olham assim em mim, né? Se elas falam tanto, cantor. Lá vem o cantor. É porque, né? Elas veem a chamada que Deus tem para minha vida, né? Mas jamais eu me gloriando por causa disso. Nós temos essa chamada de Deus, né? Para pregar o Evangelho. Uma das vezes quando eu tenho uma oportunidade de louvar, eu também sempre gosto de contar um testemunho, de deixar uma palavra, né, que eu acho que é muito importante, né? A pessoa não vai ficar só lá, só cantalorando, né, só louvando e palavra zero. Né? Porque para mim o mais importante é a palavra. Né? Para mim eu acho que o louvor ele complementa, né? Mas a palavra é a principal. A palavra é a principal, porque é através dela que a gente vai saber qual o caminho deve caminhar, a gente vai saber o que é que deve fazer para agradar a Deus, né? É como a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. A gente se liberta do que é errado, né? A gente entende que tem que abandonar o pecado, que abandonar as coisas do mundo. A gente aprende a fazer a vontade de Deus através da palavra, lendo a palavra. Aprende a entender o que Deus quer para a nossa vida. Então, para mim, a palavra é a base de tudo. Meus vídeos, pessoal,
Meus vídeos é na simplicidade mesmo. Eu não tenho muito equipamento de gravar, né? Eu gravo na simplicidade mesmo. Do jeito que tá aqui, ó. Do jeito que tá aqui gravando. Boto o celular pra gravar. E tô me adaptando na hora de gravar o louvor, porque eu não tenho equipamento de gravar. Então eu uso geralmente dois celulares, eu uso caixinha de som. É isso. Eu faço karaokê e voz. Quando é na parte do louvor, eu faço karaokê e voz. E gravo. Né? Ontem eu gravei. Naquele estilo, gravando a caixinha de som, porque o som sai mais alto. Eu tive essa ideia de fazer isso ontem. Tive essa ideia de fazer isso ontem. Para que o louvor saísse mais alto. Porque quando a gente grava aqui normal, a gente vai olhar, às vezes a voz sai bem baixinha, às vezes o louvor sai baixo. Sempre sai uma coisa assim. Não sai assim em sintonia. Né? Então eu tenho essa dificuldade na hora de postar o louvor. Né? Louvor que eu sinto de postar, mas não tenho muito o material de gravar. Né? Mas ainda a gente vamos buscar, ainda conseguir uma caixinha de som com microfone, porque o certo era uma caixinha de som com microfone. Mas enquanto não vem, a gente não vai deixar de glorificar o nome do Senhor, não é isso? Trazer a mensagem, porque a gente evangeliza também através da música, através do louvor, é isso, porque os louvores são inspirados. Alguns, porque a gente sabe que tem louvor hoje em dia que exalta o homem. Eu não gosto de louvor que exalta o homem, eu gosto de louvor que exalta a Deus. Tem louvores hoje em dia que você louva é só para exaltar somente o ego do ser humano. Porque não é um louvor que exalta o Criador. É por isso que a gente tem que buscar adorar a Deus com louvores que exaltam o Criador. Porque a gente não tem que exaltar a gente, não. A gente não tem que bater no peito e a gente se achar. Tem irmãos que às vezes dentro da igreja, né, querem ser mais do que os outros. Se louva, quer louvar mais bonito do que todo mundo, quer ser estrela. Quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que aparecer na nossa vida é Jesus. Não é a gente querer ser estrela, não. Porque o fogo de vida quem deu foi Ele. Os nossos dons quem deu foi Ele. Tá certo? Na igreja não tem que ter estrela. Não tem que ter disputa de quem canta melhor, quem prega melhor, quem toca o instrumento melhor. Tá certo? Quem é mais usado, quem não é. Tem que ter essas coisas não. O que estraga o evangelho hoje em dia são essas coisas. O que estraga o evangelho hoje em dia também é desunião dentro da igreja. Porque essas coisas causam desunião dentro da igreja. Tá certo? O egoísmo muitas das vezes fala mais alto. A contenda começa a aparecer justamente porque quando a pessoa ela quer ser mais do que os outros, e ela vê que uma pessoa está se destacando, né, aí essa pessoa começa a perseguir essa. E onde há desunião, né, onde há essas coisas, é difícil de Deus trabalhar. Tá certo? É por isso que eu digo, a igreja tem que estar em total união. Tá certo? Não pode ter um cristão que esteja ali dentro para causar desunião. Tá certo? Porque se tem um cristão ali que está causando desunião, as coisas não caminham. As coisas não caminham. Eu não ia nem falar sobre isso. Você nem quer que me dê eu falar sobre isso, mas eu estou falando aqui. Deus sabe todas as coisas. Tem que ter união, é um pegando na mão do outro. Sem estar com esse negócio de olhar a falha do outro, defeito do outro, de estar se preocupando com a vida de um de outro, mas olhando para Cristo, caminhando e ajudando. Você vê que seu irmão precisa de uma palavra de incentivo, vai lá e dê, não custa nada. É que seu irmão está precisando de oração, ore por ele. Está precisando de uma visita, visite. Esse é o verdadeiro evangelho que muitos não querem fazer hoje em dia, né, gente? Muitos não querem fazer esse tipo de evangelho. Muitos só cobram os outros ir para a igreja, mas não querem fazer esse tipo de evangelho. Certo? De amar o próximo como a si mesmo.
Amar o próximo como assim mesmo não é só falar de boca, não. Mas é demonstrar dia após dia amor para o seu próximo. Ah, eu amo meu irmão. Faz nada pelo irmão. Nem olha pro irmão, ora. Às vezes, não estou dizendo aqui que tem casos, né, na igreja que eu congrego. Mas eu estou dizendo assim, e muitas igrejas têm. Muitas igrejas vão deixar de hipocrisia? Tem. Pessoas que não dão nem a paz do Senhor para os outros. Pessoas que passam todo entupido, se achando com o nariz assim empinado. Para que isso? Morre e vai pro mesmo buraco. Tá certo? Tem pessoas que morrem entregadas das outras. Para que isso? Muitos pedem perdão quando tá perto de morrer, né? Diz assim, chama fulano lá que eu quero falar com fulano. Ainda pede perdão. Mas muitos não pedem. Para que isso? Muitos leves dentro da igreja não dão a paz de Senhor a um ou outro. É um se achando mais do que o outro. Né? É aquela ignorância, aquela soberba. Tem gente que disputa um com o outro até nas vestimentas. Para que isso? Para que isso? Se Deus não está preocupado com roupa tudo, eu estou preocupado com as tuas atitudes para com o teu próximo. Tá certo? Em vez de tu cumprir o que a Bíblia diz, tu se desvia a cada dia. Tu se afasta cada vez mais de Deus. Para ser cristão de verdade nos tempos de hoje é difícil. É muito difícil. Certo? Porque as pessoas falam que são cristãos da boca para fora. Parece que virou uma briga para poder ter oportunidade. Parece que a oportunidade importa mais do que a gente fazer outras coisas. Do que a gente cuidar, por exemplo, da vida espiritual da gente. De a gente se preocupar com o próximo, de a gente procurar ajudar quem precisa. É isso. De a gente orar para os próximos, orar uns pelos outros. Se você é um cristão que vai para a igreja só por causa da oportunidade, eu sinto dizer, você nunca entrou lá por causa de Jesus. Você entrou pela oportunidade. Certo? Porque se você entrou na igreja por Jesus, em qualquer hora, em qualquer momento, né, você acha a oportunidade. Não só tem a oportunidade se tiver com o microfone na mão. Você chega para uma pessoa hoje que está precisando de uma palavra. Se você chega e prega Jesus para ela e mostra Jesus para ela, isso, evangeliza. Você, por acaso você não está fazendo a obra de Deus, não? Por acaso isso não é fazer a obra de Deus, não? Se você ora para a pessoa, se você vê a pessoa passando uma precisão ali, você de alguma forma procura ajudar. Isso não é fazer a obra de Deus, não? Ou você é daqueles que acham que fazer a obra de Deus é estar os 30 dias do mês dentro da igreja socado? Não, isso não é fazer a obra de Deus, não. Isso é se congregar. Fazer a obra de Deus é dia após dia. Certo? É amar quem não merece dar amor. Certo? Porque Jesus, ele pede o quê? Que a gente ore por os nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Eu pergunto para você, é fácil? É fácil orar por aqueles que nos perseguem? Justamente não é, né? Justamente é isso que Jesus quer. Tá certo? É fácil. É fácil nós chegarmos uns para os com os outros. É fácil a gente amar uns outros? Não é, mas nós temos que amar. Nós temos que mudar esse jeito da gente. Porque senão a gente não agrada a Deus. Eu vejo muitas igrejas hoje, onde tem igrejas cheias de muita gente religiosa, que aprendeu a ser religiosa, mas não aprendeu a obedecer a palavra. Viu? Não aprendeu a obedecer a palavra, a fazer o que a palavra pede para a pessoa fazer. A pessoa vive de todo jeito lá, só vai lá, assiste mais um culto e vai para casa e espera o próximo culto para assistir. Por acaso eu estou falando alguma mentira aqui?
Você acha que isso é evangelho? Você acha que isso é evangelho? Você ir para uma igreja e esperar o próximo, depois quando termina o culto, ir para casa, esperar o próximo, ficar com a mão assim cruzada em casa. Vou esperar o próximo culto. Esperar. Ah, meu Deus, quando é que vai ter o culto? Vou mandar uma mensagem pro pastor. Infelizmente nós vivemos um evangelho assim hoje. Um evangelho bagunçado, um evangelho de soberba, um evangelho de disputa. E acabamos nos esquecendo do principal, que a palavra de Deus pede. Passamos a ser apenas religiosos. E Jesus não quer isso da gente, tá certo? Jesus foi a prova viva. Jesus ele se fez entre nós. Jesus ele foi a maior prova de amor, né? Até mesmo para com aqueles que não mereciam ser, com aqueles que o perseguiam, com aqueles que o humilhavam e com aqueles que desfaziam dele. Não é isso? E Jesus, ele fez uma grande obra, não é isso? De pregação nessa terra. Não pregando ódio, mas pregando amor, tá certo? Pregando o reino de Deus, pregando arrependimento, né? Para que as pessoas pudessem se arrepender e se voltar para o Criador. Mas hoje o que nós vemos hoje, certo? É igrejas que parecem mais seitas, né? Igrejas totalmente diferentes, cheias de regras, em cima de mais regras. Né? Isso estraga muito o evangelho. E nós possamos viver um evangelho verdadeiro, não um evangelho fingido. É isso, nós possamos viver um evangelho verdadeiro, né? Entendendo que a palavra quer que nós façamos. Deus abençoe a todos. Aí eu já falei demais, já são 17 minutos já de que eu estou falando. Se eu for deixar eu falo aqui o dia todo. Então eu vou encerrar. Se você gostar, você deixa sua curtida e seu comentário aqui. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Esse é o nosso primeiro vídeo de muitos aqui, tá certo?